Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um episódio do quadro Murilo Extracast, que é um quadro gravado no final de semana destinado à cultura geek e pop. Mas antes de a gente falar sobre os temas propriamente dito, eu vou dar alguns avisos aqui no canal. Pessoal, o canal ele tem meio que essa dualidade, né? Durante a semana a gente faz os videocasts, entrevistando convidados, e alguns convidados falam sobre educação, outros falam sobre música, outros falam sobre o mundo geek. Tem essa pluralidade de ideias aqui no canal. E no final de semana é o quadro pop, né? Então eu peço para vocês que o canal tem essa dualidade. Não se desescrevam do canal porque durante a semana é um tipo de conteúdo, no final de semana é outro, né? Se vocês gostam do conteúdo da semana, assistam da semana. Se vocês gostam do conteúdo do final de semana, assistam do final de semana. Não tem nenhum problema. Só peço que mantenham aí o foco no canal, beleza? Me deem esse apoio, me deem essa colaboração pela parte de vocês. Fechou? Então, vamos pro vídeo. Essa semana estreou um novíssimo filme do diretor Zack Snyder, Army of the Dead, O Exército dos Mortos, pela excelentíssima Netflix. O filme teve muitas críticas negativas, apesar que eu tive uma visão bem positiva sobre o trabalho final do Snyder junto à Netflix. E eu vou fazer aqui uma análise com pequenos spoilers sobre o filme e espero que vocês gostem. Lembrando, é claro, que essa é a minha visão sobre o filme e sobre o trabalho final do mais recente obra do Snyder. O Army of the Dead, O Exército dos Mortos, ele é um filme que ele apresenta um lore, uma história, uma construção de universo que é muito melhor que o filme em si. Por exemplo, a gente não sabe ao certo a origem dos zumbis. A gente sabe que eles vêm da Área 51, né? Ou seja, pode ser experimentos do governo americano para criar super soldados, pode ser uma bactéria, um vírus que veio do espaço, né? Em alguma expedição que os astronautas da NASA fizeram até a Lua, até Marte. Pode ser um meteoro que caiu na Terra e nesse meteoro tinha um vírus, né, que causa zumbificação e cria os alfas. E pode ser também, né, que dentro da Área 51, local dos Estados Unidos muito conhecido por supostamente ter alienígenas, tivesse alienígenas ali e aquele zumbi, né, o zumbi alfa, fosse a tentativa da junção da biologia humana com a biologia alienígena, né? Tem essas inúmeras possibilidades. Outro acerto do Snyder foi ter criado várias castas de zumbi para esse filme. Então, a gente tem o zumbi alfa, que ele é um zumbi inteligente, rápido, corre, tem uma força sobre-humana. E o alfa pode criar uma corte, né, que seria os betas, zumbis que são fortes, rápidos e pensam também, mas tem um certo nível de obediência perante a ele. E daí esses zumbis betas, né, que são os zumbis que ele contaminou, mordem outros e esses outros viram os trópicos, que são aqueles zumbis bem mais fracos, né, que são lentos, que não pensam direito, que agem em grandes hordas. Então tem várias castas de zumbi ali, inclusive animais zumbis, né? A gente teve um cavalo zumbi, um tigre zumbi no filme, mostrando que o Snyder ele ampliou ali as possibilidades, né, para um apocalipse zumbi. E outra coisa que talvez seja parte desse lore intrigante ali, é que talvez só exista uma maneira de criar outros alfas, para criar auto-alfa, uma mulher grávida tem que ser zumbificada, né? E daí ela tem que gestar o feto, mesmo estando no estado de morto-viva, e quando nasce esse feto, ele nasce um zumbi alfa. Pelo menos é essa a interpretação que eu tive sobre isso. E é por isso que
O Alpha, né, o zumbi que iniciou todo o apocalipse zumbi, ele tinha a rainha, e a rainha dele era aquela que estava gestando o filho, porque era a única maneira dele criar outro Alpha. Beleza, pessoal? E daí, o filme também tem uma dualidade muito legal, porque ele é um filme de assalto, né, um filme de roubo e um filme de zumbis ao mesmo tempo. Talvez o Snyder tenha acertado nisso daí, né, nessa ideia, porque ela é bem genial, não tinha sido utilizada antes, mas, né, teve alguns problemas ali, talvez no filme, de roteiro, que poderiam ser solucionados com uma revisão, né? Um pessoal analisando ali tudo que ele criou e vendo o que seria bom, o que seria ruim, porque o filme ficou um tanto cansativo. O filme tem 2 horas de duração ali. É um filme legal, um filme bacana, mas ele é cansativo de assistir. Depois de 1h30 ali, você meio que faz um esforço para você chegar no final do filme. Eu imagino que a Netflix teve medo de revisar essa obra quase autoral do Snyder, para não acontecer algo que aconteceu ali com a Warner e o Snyder, né? Tipo assim, o Snyder falou: eu não consegui fazer pro filme o que eu queria, eu preciso lançar a versão do diretor. Eu acho que a Netflix teve medo disso. O Snyder, ele é um cara que tem uma força, né? Uma leva de fãs que apoiam ele muito forte ali nas redes sociais, então a Netflix deu total liberdade para ele. E essa total liberdade, nesse caso específico do Exército dos Mortos, acabou causando ali uns defeitos que poderiam ser facilmente solucionados, né? Sobre as cenas de ação. Apesar das pessoas reclamarem das cenas de ação, as cenas de ação do filme são muito boas. Principalmente pelo seu protagonista, o Dave Bautista, né? Que fazia um soldado mais parrudo ali, o líder da equipe de assaltantes. Cara, ele teve cenas tanto com as armas de fogo quanto na luta corpo a corpo contra os zumbis e foram extraordinárias. Fora que teve outros personagens ali também que, apesar da equipe ser muito grande de assaltantes, acabaram no destaque. Por exemplo, o Guzmán, a Chacal, foram personagens ali que tiveram um destaque muito legal na cena de ação do filme. Talvez o filme decepcione porque no final, né, nenhum assaltante consegue sair com vida, todos morrem, ninguém consegue levar uma fatia de dinheiro para casa, a não ser a filha do Dave Bautista, né, do protagonista, melhor dizendo, que acabou entrando de gaiata na equipe para salvar pessoas que entraram para roubar os caça-níqueis, e ela foi a única sobrevivente e acabou levando ali uma parcela de dinheiro. E daí você está falando: mas e o cara lá da motosserra, né, que saiu vivo e comprou o avião? Como ele já estava infectado pelo vírus zumbi, ele estava já no estágio, né, de passar a ser um morto-vivo. Então não dá para considerar que ele foi um sobrevivente da invasão a Las Vegas. Bem, pessoal, essa é a minha opinião sobre Army of the Dead. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo tópico. A Netflix anunciou a 5ª e última parte de La Casa de Papel, um dos seriados sobre assalto à Casa da Moeda e assalto ao banco, que ganhou uma fama, um prestígio pelos fãs que nem mesmo os próprios produtores, atores e diretores imaginariam que teve. Foi um grande fenômeno a Casa de Papel. Muito se dá pelas suas 2 primeiras temporadas, que para mim é o auge da série. As 2 primeiras temporadas, ela tem um roteiro, né, com vários ganchos, com várias artimanhas para fazer o público ficar vidrado em tudo que está acontecendo ali, né? Cada jogada da polícia, cada jogada dos assaltantes, né? Um tentando sempre estar à frente do outro ali. Esse jogo de gato e rato funciona muito bem nas 2 primeiras temporadas. E junto a isso, eles constroem aos poucos personagens muito cativantes. Cada personagem com um nome de uma cidade, né, de uma cidade,
têm características próprias e são muito cativantes as suas personalidades, né? O público acaba se identificando, se apegando a eles ali. Então essa soma de você acabar gostando dos personagens, né, e ter um roteiro muito bom é o verdadeiro motivo do sucesso de La Casa de Papel. A gente sabe que a terceira e quarta temporada não tinha necessidade de existir. Tudo poderia ser resolvido das duas primeiras. Porém, o grande sucesso fez os produtores fizerem um roteiro e dar continuidade àquilo. E eu sinto que as duas partes consecutivas, né, que vem depois, elas têm um roteiro dos acontecimentos muito menos elaborado, né? As reviravoltas, as surpresas são muito menores do que nas duas primeiras partes. Porém, o efeito nostalgia, né, e esse apego que a gente tem pelos personagens já é o suficiente para a gente gostar das duas partes consecutivas. Vamos ver aí como a Netflix pretende fechar o seu seriado mais amado, talvez. Ainda sobre a Netflix, foi lançado um tempo atrás O Legado de Júpiter, uma série que era prometida para ser o The Boys da Netflix. E bem, não é, porque a proposta do Legado de Júpiter é totalmente diferente. O Legado de Júpiter foi construído em cima de duas narrativas, uma no passado, mostrando como os personagens ganharam seus poderes místicos, e outra no presente. Porém, essa narrativa no presente, ela se passa após a Era de Ouro, que foi o grande auge dos heróis, né? Então a gente já está lidando com um certo desgaste dessa primeira geração de heróis que já está mais velha, já está no fim de carreira, e uma nova geração de seus filhos tentando assumir o manto. E daí, essa questão, né, do legado sendo passado acaba ficando muito pesada, porque parece que os filhos, os novos heróis, né, que supostamente em algum momento foram sidekicks, nunca serão fortes o suficiente ou nunca superarão as imagens dos primeiros heróis, né? Nunca sairão da sombra dos primeiros heróis. Então fica todo esse drama, essa coisa tensa a todo momento, desde o primeiro até o 8º episódio. São poucos os momentos de ação e de esperança dentro da série. Mas não necessariamente que os heróis do Legado de Júpiter são heróis violentos, né? São heróis que fogem daquela benevolência da Era de Ouro. Muito pelo contrário, o trama até surge ali porque o Utópico, a Lei de Liberdade e alguns poucos heróis da primeira geração, né, querem manter o código. E o que é o código? O código é um conjunto de valores ali que fazem os heróis serem benevolentes, doarem totalmente a sua vida ao próximo, né? Não matar os seus inimigos, os bandidos, os terroristas, os vilões e tal. É o que faz o herói da Era de Ouro ser um herói da Era de Ouro. Só que o que acontece? Os vilões, os bandidos, os terroristas, eles estão muito, muito, muito mais agressivos, né? Estão mais maldosos, estão lutando para matar os heróis, né? Não estão lutando para roubar, mas estão lutando para matar os heróis. E isso está causando várias mortes de novos heróis ali, e talvez o código precisa ser repensado, o código precisa ser quebrado, desfeito. Novas regras devem ser elaboradas para o combate do crime. Então, a nova geração quer que o código seja reformulado, e parte dos heróis da Era de Ouro, com o seu principal representante sendo Utópico, querem que esse código seja mantido, né? Os primeiros 3 episódios são muito bons, são muito bacanas na minha visão, apesar da narrativa lenta e bem cansativa, bem desgastante. Agora os episódios do meio, que são 4, 5, 6, esses daí são bem chatinhos ou enfadonhos ou bem cansativos. Porque a gente está numa construção de história ali onde fica mostrando
a filha do Tópico e o seu filho totalmente quebrados, totalmente desgastados, até entrando no mundo dos narcóticos para fugir da sua realidade triste. E a linha do tempo do passado também está mostrando que o Tópico ele enlouqueceu, né? Ele meio que enlouqueceu, ele está tendo uns chamados ali, umas visões meio que enlouquecendo. Então toda a história fica muito, muito pesada, fica um drama muito, muito denso. E esse drama muito, muito denso, ele desgasta o espectador fica cansado, fica desgastado ao assistir. E daí, os últimos episódios, eles melhoram muito, que é o 7 e o 8, porque a ação na linha do tempo do presente volta a ficar muito forte, cenas de ação muito, muito legais. E a linha do tempo do passado, ela fica mais ou menos um negócio meio igual o Lovecraft, HP Lovecraft. Porque são um personagem que está enlouquecendo, está tendo visões, está tendo alucinações, ele acaba chegando numa ilha misteriosa, onde tem uma força sobrenatural dominando a ilha, dominando os navios que chegam em volta. E nessa ilha os personagens acabam sofrendo vários testes, provações mentais. E no final dessas provações eles acabam se provando dignos de receberem os poderes que são o tal de legado de Júpiter. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Deixem os comentários aqui na barra de comentários e também suas opiniões sobre o seriado. Vamos falar um pouco de manhwa. Apesar do que eu disse na semana passada, o autor de Torii of God, A Torre de Deus, acabou retornando à atividade e voltou a lançar a terceira temporada de sua obra. O que tinha acontecido, né? Ele tinha passado nos médicos e os médicos falaram, negócio é o seguinte, se você continuar desenhando, você vai sofrer um desgaste tão forte nos seus pulsos que talvez você tenha problemas graves, né? Chegar a perder os movimentos e tal. Não dá para você continuar desenhando direto nesse ritmo que você está. Você vai ter que desenhar em outro ritmo ou o melhor seria você parar de desenhar, o mais correto. E daí ele por muito tempo entrou em ato, estava descansando, estava se recuperando, e ele pensou, puxa, não vai ter como eu manter o mesmo ritmo. Porém, mesmo que eu pare de desenhar, eu nunca vou recuperar 100%. Porque foi dada essa notícia para ele também que ele nunca ia recuperar 100% do que o seu pulso era. Daí ele tomou a decisão e falou, já que eu não vou recuperar 100% do que as minhas articulações eram, eu vou continuar criando a obra desenhando em outro ritmo. Vou desenhar num ritmo mais lento e fazer os ajudantes, né, os meus auxiliares ali, finalizando o que eu estou criando. Beleza, então ele voltou a lançar a sua obra, né, com a ajuda mais frequente, mais próxima dos seus auxiliares que estão ajudando ele a criar a obra ali. E daí lançou o capítulo 69 e o capítulo 70 e eu vou falar um pouco sobre eles. O capítulo 60 e 70, eles vieram para ser o auge da guerra entre as forças da Fug unidas a Calavan e os remanescentes do seu esquadrão destruído contra Yashatsha e as forças de Zahard. E era para ser uma grande batalha ali, muito, muito forte, né? Com só os poderosos lutando, e o autor decidiu dar uma freada nessa batalha. Talvez por ele estar retornando agora após hiato, ele freou. E essa decisão dele foi muito, muito decepcionante. Porque como que ele freou? Era para ter confrontos diretos, enfrentamentos de batalhas diretos agora. E o autor fez o Yashatsha, comandante da 5ª divisão do exército Zahard, propor um jogo, né? E fazer com que os personagens do aliados ao Ban aceitassem esse jogo. Para começar, uma coisa que foi muito forçado foi o diálogo entre o Yashatsha e o Calavan. O Calavan estava doido pela vingança dele, para destruir todos que enganaram a 4ª divisão do exército Zahard.
E daí o Yasuhachi falou, ó, negócio é o seguinte, Calavan, se você não lutar comigo, se você participar do jogo que eu tô propondo aqui, eu deixo você falar com o comandante de esquadrilha, pra ver o porquê que ele sacrificou sua quarta divisão e por que eles enganaram você. Deixa você conversar com ele. Então o Calavan pegou, simplesmente ignorou todo o ódio, toda a motivação dele e falou, ah, beleza, tranquilo, cara. Se você deixar eu falar com o comandante, eu participo do seu jogo aqui e não tenho confronto direto com você. Sério, Calavan, depois de tudo que você fez, é assim que você vai lidar com as coisas? É assim que você vai lidar com a obra, Sil? Não, mas até aí, beleza. E daí tinha o Yama, o Ban, o Haki, as forças da Fug, e elas provavelmente queriam o confronto direto, apesar de estarem bem mais desgastados, né? Lembrando que a estratégia do Zahard é a guerra do desgaste, porque ele tem mais força. Então o Yasuhachi virou pro Yama e falou assim, ó, você tá ligado que todos os cachorros estão sendo controlados por mim, né? São todos meus prisioneiros de guerra agora. Se você não participar do jogo que eu estou propondo, eu vou matar tudo. Ou seja, ele utiliza prisioneiros de guerra como moeda de troca para a batalha ser como ele quer. E daí, como ele tem esses prisioneiros de guerra, que é o Canil, não tem como eles negar esse pedido do Yasuhachi. E eles vão ter que jogar o jogo do Yasuhachi. E o jogo do Yasuhachi é num local, uma mega estação espacial que ele preparou ali, chamada a Torre do Gato. Uma torre dentro da torre. E a Torre do Gato tem vários mini-jogos ali com as regras do Yasuhachi. Beleza. Só que nisso daí, a Evanquiel chega junto dos caras e falou, beleza, a gente vai jogar o seu jogo, a gente vai disputar essa batalha através de um jogo e através das suas regras. Mas você disse que dentro dessa Torre do Gato, ela pode direcionar a gente para onde a gente quiser, caso a gente seja vencedor. Então o Yasuhachi falou, não, perfeito, beleza, é isso mesmo. Ela falou, então se eu vencer ali, eu posso ir para dentro do ninho. Daí ele falou, não, beleza, perfeito, isso mesmo. Daí beleza, então a gente pode utilizar essa Torre do Gato ali, né, para os personagens acabarem sendo direcionados para dentro do ninho, sem enfrentar as forças Lopobia que defendiam do lado de fora, e irem tentar salvar diretamente o Jinsung, né, e talvez enfrentar essa criatura que está protegendo a parte interior do ninho. Até aí, beleza. Só que o mais cruel, né, o que mostra que o Yasuhachi é um personagem realmente desprezível, vem no capítulo 70, que é o seguinte, ele colocou vários inimigos para serem enfrentados dentro dessa Torre do Gato. Só que todos esses inimigos são reféns dele, né? São criaturas com características bestiais, animalescas, que acabam sofrendo a influência, né, desse controle mental de Yasuhachi. E ele falou o seguinte, que essas criaturas só conseguiriam a liberdade caso ela derrotassem o time Ban e Fug nesse jogo ali do gato e rato. Ou seja, pessoal, né, Yasuhachi já está usando inocentes para lutar no seu lugar. Prisioneiros de guerra, pessoas que não deveriam estar ali, pessoas que deveriam estar fazendo outras coisas, cumprindo outras funções dentro da torre. Ou seja, eu fiquei enjoado com essa atitude de Yasuhachi. Uma atitude realmente desprezível. Desprezível ao máximo. Não tem como falar outra coisa dessa estratégia que o Yasuhachi já está tomando. E finalizando o capítulo, a gente tem o começo de um jogo do mini-jogo chamado Gato e Rato, aonde quem cata o rato acaba ganhando a oportunidade, né, de ir para o minigame principal e chegar até o local de acesso onde eles querem. Perfeito também. E daí esse momento é protagonizado entre o Joaquim, né, um dos principais Slayers da Fug e um dos personagens, apesar de ser um grande vilão, mais carismáticos ali de Tower of God,
contra um personagem, né, que ele foi modificado pela fábrica para não sofrer os nerfamentos, as regras da torre. E daí esse cara, ele se acha muito forte porque ele não tem que seguir as regras da torre necessariamente, né? Ele se acha muito privilegiado. E o Joaquim, mano, ataca o cara sem dó, mano, usando sua espada ali, muito veloz, muito rápida para cima desse inimigo. E a primeiro momento, né, o Joaquim ignorou totalmente capturar o rato. Ele tá lutando para matar esse cara e para mostrar que, tipo assim, ele ser especial, ele ser modificado, ele poder quebrar as regras da torre, não significam nada para ele. Que o seu poder bruto, né, da vossa majestade Joaquim, pode ser muito maior. Bem, a primeiro momento são essas as análises mais curtas sobre Tower of God. Se vocês querem que esse quadro pop, né, falando sobre TOG e outros filmes continuem, e que eu continue falando sobre Tower of God, coloque aqui nos comentários do canal, deixem os likes e falem ali o que vocês estão gostando do canal e o que vocês querem que eu continue a falar, beleza? E finalizando, vamos falar um pouco sobre Solo Leveling, os capítulos mais recentes, né? Os dois últimos recentes. Os dois últimos capítulos recentes tiveram umas reviravoltas muito grandes, porque a gente percebeu que o Conselho dos Monarcas, né, eles estão colocando como alvo a cabeça do garoto Jin Sung. Porque eles viram que esse poder dele de monarca, de poder criar um exército de mortos, com o tempo poderia ser muito prejudicial aos planos deles de invadirem a Terra. Então eles se reúnem aí e falam aí, o Monarca do Gelo fala, e aí, quem que tá comigo para matar o cara? Então todo mundo tá com um corpo meio fraco, não tá no auge do seu poder monarca, fala, não vamos não, cara, não vamos enfrentar o garoto não, o garoto lá é muito bravo, não dá. Somente uma das monarcas, né, decidiu ajudar ele a ir para cima do garoto Sung. E todos os outros falaram, ó, cara, espera o Monarca da Destruição, né? Espera o Monarca da Destruição retomar um novo corpo aí, que talvez depois a gente enfrentar o garoto Sung, mas no momento não dá. Então, no outro capítulo a gente tem o André, né? Um dos caçadores mais fortes do mundo ali, ranking nacional dentro dos Estados Unidos, vindo até a Coreia e visitando o garoto Sung, né? E para agradecer pelo Sung ter poupado a vida dele, da guilda dele, ele dá ali 2 adagas poderosíssimas que vão ajudar muito o Sung a enfrentar essa nova ameaça dos monarcas. Elas são adagas feitas daquele dragão Carmese que atacou os Estados Unidos e precisou de vários caçadores nível nacional para derrotar ele. E essas adagas são muito, muito poderosas, a ponto que elas dão 1.500 de dano por ataque. A adaga mais poderosa que o Sung tinha anteriormente dava 250 de dano por ataque. Ou seja, essas armas ali poderosíssimas vão ajudar muito o Sung, né, nessa nova empreitada contra os monarcas. E nesse momento o Sung falou, pô, certeza que você vai dar essa arma pra mim, esse tesouro nacional dos Estados Unidos, basicamente. E do André, cara, o André ele é um personagem muito marrento, mas que tem uma presença muito grande, né? Ele fala, não, isso daí é o mínimo que eu poderia fazer por você ter poupado a minha vida e a vida da minha guilda, né? É um presente que não vale a vida das pessoas que você poupou. E daí a gente tem ali finalmente um fechamento, né? Meio que uma aliança entre o André, que é um dos caçadores nacional mais forte, e o Sung, que é o caçador mais forte na Terra até o atual momento. E os próximos capítulos de Solo Leveling prometem, né? Porque a gente vai ter finalmente a movimentação dos monarcas indo atrás do Sung e vamos ver como que ele vai reagir usando seus novos equipamentos. Beleza, pessoal? Então vamos finalizando o ExtraCast por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.